Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme e eu estou aqui de volta hoje para falar sobre economia circular. Nos últimos dois vídeos eu falei sobre empresas de uma maneira mais ampla e também nomeando negócios sociais e sistema B, que fazem parte aí dessa galerinha que está tocando as empresas de uma maneira diferente da que a gente veio nos últimos anos. E a economia circular ela também propõe uma forma diferente de olhar para as empresas, mas em especial para as matérias, né, para as coisas físicas que a gente usa na vida. Então o intuito é que esse vídeo pare de pé sozinho, né, que ele tenha início, meio e fim, em si mesmo ele faça sentido, mas ele de certa forma também é uma continuação dos últimos papos que rolaram. Então imagina assim, pega qualquer coisa, um fone, uma cadeira, um celular, ou o que seja. Qual é a história disso? Né? De onde isso veio até chegar até você e para onde isso vai depois que sair da sua mão? A economia circular se interessa por isso. E de certa forma falam por aí, né, que a ignorância é uma bênção. E de certa forma, se você realmente entrar e começar a cavucar esse domínio de conhecimento aí, você vai ver muita coisa que pode te assustar. Ao mesmo tempo que a ignorância é uma benção nesse sentido, de que você pode viver uma vida serelepe por aí sem entender exatamente onde você está pisando, a partir do momento em que a gente ganha conhecimento, a gente tem a oportunidade de poder mudar as coisas. Né? Então, talvez você não saiba que, sei lá, se você está num escritório, você tem uma cadeira comum de escritório, essa cadeira tem materiais tóxicos que fazem mal a você. Quando você está desgastando a cadeira, está andando com ela, está esfregando a sua bunda nela, isso está gerando poeira. Essa poeira você está respirando. Isso faz mal para você. Às vezes o brinquedo que você comprou para o seu filho ou para o filho do seu amigo tem químicos nele que fazem mal para a criança. Talvez você não saiba que, por exemplo, um material físico que chegou à sua mão, em média, ele só tem 5% dos recursos que foram usados para fazê-lo. Então, para fazer essa garrafa, foi necessário tipo 20 vezes essa quantidade de material para ela chegar aqui na minha mão. Então, a economia circular se interessa por a gente conseguir é, fazer os nossos materiais chegarem até a gente conseguir usá-los e depois devolver isso para o mundo de uma maneira que faça sentido, que se sustente no tempo. Eu queria introduzir essa brincadeira toda com um dos livros referência da área que chama Cradle to Cradle, que significa do berço ao berço. Logo no primeiro capítulo, eu fiz aqui uma tradução livre, porque eu tenho o livro em inglês, mas o livro já existe em português, tá? Então provavelmente mais bem, melhor traduzido do que eu estou fazendo aqui. Mas um subtítulo ali do primeiro capítulo é assim: Na direção de uma nova revolução industrial. Eu acho que isso resume muito bem o que a economia circular propõe. Na direção de uma nova revolução industrial. E aí o trecho que segue, eu não vou, obviamente não vou ler muito, mas só aqui para setar o tom da conversa. Eles falam assim: Estamos acostumados a pensar na indústria e no meio ambiente como estando em desacordo um com o outro, porque os métodos convencionais de extratura, manufatura e descarte são destrutivos para o mundo natural. Então, os ambientalistas frequentemente caracterizam os negócios como sendo do mal e as indústrias em si e o crescimento que elas demandam como inevitavelmente destrutivos. Acho que isso não é novo para você. Né? Do outro lado, industrialistas, empreendedores ou empresários frequentemente veem a preocupação com o meio ambiente como sendo um obstáculo para a produção e crescimento. Para o meio ambiente estar saudável, o pensamento convencional sugere que as indústrias precisam ser regulamentadas e restringidas. Para as indústrias crescerem, a natureza não pode ter precedência. Então parece que esses dois sistemas não podem prosperar no mesmo mundo. Isso faz sentido? E aí vem a nossa parte aqui como consumidores. Né? A mensagem que os consumidores levam dos ambientalistas é estridente e depressiva. Parem de ser tão maus, tão materialistas, tão gananciosos. Faça o que você puder, não importa quão inconveniente, para limitar o seu consumo. Compre menos, gaste menos, dirija menos, tenha menos filhos ou nenhum. Afinal, os problemas ambientais que temos hoje, aquecimento global, desmatamento, poluição, lixo, etc., são produtos da sua forma de vida ocidental e decadente. Se você quer salvar o planeta, você terá que fazer alguns sacrifícios,
compartilhar recursos, talvez até abrir mão deles. Então, essa é ali no primeiro capítulo do livro, né? Eles trazem isso. Então, qual seria a solução? Acho que tem muitas formas da gente abordar esse assunto, até eu poderia fazer críticas ao próprio texto, mas hoje eu vou focar só no que a economia circular propõe. Tá? Então, uma das soluções que tenta resolver esse paradoxo entre o ambientalista e o empreendedor, o dono da indústria, entre o consumo e a satisfação das nossas necessidades e a vontade de consumir. Então, uma solução é a economia circular. Tá? Então, vale destacar que isso, o que a gente chama hoje de economia circular, na verdade, é vamos botar assim, um guarda-chuva maior de muitas escolas, biomimética, ecologia industrial, economia azul, economia de performance, design regenerativo. Tem muitas escolas, muitos autores, muita gente aí há, 50 anos já olhando para isso desde o momento em que a gente se ligou que a maneira como a gente estava atuando no mundo talvez estivesse comprometendo a nossa própria capacidade de continuar por aqui. Então, a ideia de uma economia circular, por que esse nome? Né? É parecido com a história do berço ao berço, do cradle to cradle. Então, a economia circular é uma alusão, é tipo uma contraproposta, uma brincadeirinha com a ideia de uma economia linear, que é o que a gente vive hoje. Então, você imagina, a gente extrai, vai lá, cava a montanha, né, processa o produto, a matéria-prima que seja, produz alguma coisa, um carro, uma caneta, sei lá, uma garrafa, distribui, consome e depois que consome, descarta. Então, é um processo linear que depois de descartar você não tem muito o que fazer ali. Né? Então, só um adendo, assim como no último vídeo, mesmo adendo, esse não é um papo anticapitalista. Tá? Talvez a gente vá guardar isso mais para outros vídeos que a gente pode fazer críticas mais estruturais. A ideia aqui não é que você tenha um programa de reciclagem, que você gaste um dinheiro que você não tem para comprar produtos caros, que são mais ecológicos, etc. A economia circular ela não é contra o capitalismo, nem advoga para que as empresas tenham menos lucro, pelo contrário. Quem trabalha na economia circular está muito ligado da quantidade de oportunidades de negócio que são invisibilizadas pelo mindset, pela maneira de pensar de um empresário comum que pensa no core business, que chama. Né? Então, eu faço refrigerantes. Né? Aí você foca ali em fazer refrigerantes, em maximizar o seu lucro naquele seu DRS, seu fluxo de caixa, não sei o que lá, e você acaba jogando fora, não só muitos recursos, não só desperdiçando muita coisa, não só externalizando, jogando para a sociedade um monte dos custos que você não paga, o rio que você polui, enfim, todas as coisas que você gera, mas você também joga fora muito dinheiro. Muita oportunidade de ganhar dinheiro. Então, está no escopo da economia circular visibilizar essas oportunidades de negócio, dissolver esse paradoxo entre ganhar dinheiro e regenerar os ecossistemas, ou pelo menos mantê-los ativos. E também tem aí uma coisa que eu acho importante, que é a gente não está fazendo negócio para sobreviver esse mês. Né? Então, o empresário geralmente, ele está interessado em estar vivo daqui a 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos. Então, também é sobre a gente olhar para o futuro. Se você der um Google aí, você vai ver. Já tem fábricas fechando porque não tem mais água lá para conseguir produzir. Enfim, as próprias empresas comprometem a capacidade delas de seguir operando, dada a maneira que elas operam. Então, eu desejo nesse vídeo ir um pouco mais fundo do que os vídeos que eu vejo hoje no YouTube, que são lindos, tem animações maravilhosas, tem conferências bacanas também, mas os vídeos são curtinhos, acho que eles não vão a fundo e as conferências são frequentemente chatas, então tomara que esse vídeo não seja chato, eu quero fazer algo um pouquinho mais profundo em português, né? Porque tem coisas bem bacanas em inglês. Então, queria começar, dada essa introdução, com contexto. Não vou me alongar aqui no contexto e eu também reconheço que existe uma super limitação em tentar conscientizar as pessoas com dados, com números. Na minha experiência, o que me ajudou mesmo, e eu te convido a essa experiência, vai num lixão, vê aonde vão as coisas que você joga fora em casa, sente o cheiro, vê as doenças que isso gera, conversa com as pessoas que moram lá, vê como é que elas vivem. E isso, para mim, o lixão é uma possibilidade. Você pode dar uma volta aí no mar e parar lá nas ilhas, as famosas ilhas de plástico, né? Tem 1000 formas que você pode ter de trazer essa experiência para o corpo, trazer essa consciência mesmo, porque só os números,
Sabe, é que nem estudar a pobreza num relatório, no ar-condicionado. Isso acontece muito, né? Na Suíça tem os caras lá estudando pobreza como se fosse um conceito. Aqui a gente também está falando de resíduo, de lixo, como se fosse um conceito. Mas isso é muito real. Então, acho que vou dar aqui um contexto, porque eu acho que é legal, é útil, mas de toda forma, acho que se você quer se tocar mais por esse tema, vai ver o que está acontecendo na vida real, né? Como a gente diz. Então, hoje, comparado com 200, 300, 500 anos, 1000 anos, as nossas vidas estão cada vez mais cheias de coisas que, em tese, enriquecem as nossas vidas. Super em tese enriquecem as nossas vidas, mas vamos assumir de maneira geral, ou pelo menos que em boa medida, o ganho de acesso a bens materiais é bom e desejável. O problema é que essa prosperidade que a gente está gerando como humanidade, essa riqueza toda, né, retirando tantas pessoas da pobreza, a classe média crescendo, isso gera uma demanda de recursos que simplesmente não há. Isso que nos trouxe até aqui não poderá nos levar adiante. As projeções financeiras, econômicas de crescimento e tal, elas não respeitam as leis duras da física, da disponibilidade mesmo de materiais. Então, economia, a palavra economia, tem uma raiz super legal, depois talvez a gente possa explorar mais a fundo, mas assim, só dando um tweet, vem de oikonomia, que significa basicamente a administração de uma casa, ou a gestão de uma casa, ou a gestão de um lar, né? Oikos e nomen. Oikos é casa e nomen é gerenciar, ou as leis que governam, alguma coisa nesse sentido. Os pensadores econômicos mais influentes nos últimos séculos, que começaram a sistematizar isso tudo que a gente chama de economia, eles se interessaram muito, investiram muito tempo em estudar lógica de mercado, pensando em regras gerais que governam as nossas trocas, as nossas ações. Depois começamos a entrar mais na ideia das nossas motivações, né? O que gere, como é que a gente consome, por quê, o que nos faz feliz. A gente focou muito em números, em índices, enfim, um monte de coisa. Aí depois veio relações de poder, muitas coisas nesse sentido, mas o que a maior parte dos economistas invisibilizaram em todo o estudo deles é justamente a casa, aquilo que é necessário para sustentar toda a economia. Então é bom lembrar que o que a gente chama hoje de economia é um subsistema de um sistema maior chamado sociedade humana ou espécie humana, que é um subsistema de um sistema maior que é o planeta Terra. Se a economia, que é esse subsistema, ignora os outros sistemas maiores da qual ela faz parte, ela acaba não se sustentando. É meio óbvio isso, né? Só que assim, a gente tem que dar o braço a torcer, porque os economistas até então não precisavam se importar com isso, porque a gente realmente estava muito longe de chegar nos limites planetários. Só que a gente já chegou, há inclusive muita gente séria dizendo que a gente já ultrapassou e não tem volta. Mas a economia circular é um pouco mais esperançosa, fala, não, a gente consegue lidar com isso. Tá? Então, assim, vou só dar 3 ou 4 números. A Fundação Ellen MacArthur é uma fundação que trabalha com a economia circular, tem muitos relatórios muito legais, inclusive tem relatório do Brasil, eles atuam no Brasil, vale a pena você dar uma olhada, mas só dando os dados que eu acho que não vão mudar muito a sua vida, mas talvez possa ser útil do ponto de vista de consciência. Hoje, ou melhor, em 2016, segundo o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, por volta de 60% dos municípios do Brasil não tinham uma destinação correta para os seus resíduos sólidos, ou seja, porque a gente basicamente chama de lixo. 60% dos municípios. São mais de 3.300 municípios. O que isso gera? Talvez você não seja você está me achando um abraçador de árvore, um ecochato ou o que seja. Isso tem um custo enorme para os seres humanos também. Mais de 76 milhões de pessoas no Brasil sofrem os impactos negativos de má destinação dos resíduos, de lixo. Eu vou usar os dois como se fosse a mesma coisa aqui, tá? E isso, talvez você não se importe nem com os seres humanos, você só se importa com você. Mas isso gera para o Estado brasileiro 1,3 bilhões de reais de custo só para lidar com essas pessoas. Então, em todas as esferas, isso é muito ruim. Se a gente olhar para a cidade, em 2017, os resíduos sólidos urbanos
estava na ordem de 215 mil toneladas de lixo por dia. 215 milhões de quilos por dia. Isso equivale a mais de 1 quilo por habitante por dia. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, se você mora com o seu esposo ou sua esposa e mais um filho, vocês geram por ano na casinha de vocês, na vida de vocês, 1 tonelada de lixo por ano. Isso é muito sério. E aí só o último dado aqui, que eu achei, quando eu vi, eu falei, caramba, porque a gente fala muito de resíduo sólido da cidade, não sei o quê, muitas vezes a gente esquece do oceano, né? Que a maior parte do nosso planeta Terra, ele de longe, ele é azul. Daí o nome economia azul, inclusive, porque o planeta é azul. Hoje, para cada 5 quilos de peixe no oceano, tem 1 quilo de plástico. A projeção é para que 2050, para cada quilo de peixe no oceano, 1 quilo de plástico. Então vocês já entenderam a ideia, né? Em suma, não há materiais ou vida o suficiente no mundo que sustente a vida que a gente vem levando por muito mais tempo. E a economia circular propõe que a gente pode resolver isso mudando a maneira como a gente se relaciona com as coisas, como a gente produz, distribui, consome, etc. E mais, que isso é uma ótima oportunidade de negócio. Por isso que esse vídeo está na seção negócios, né? Então, lá vai um resumão do que é economia circular. De forma alguma eu estou exaurindo o tema e eu convido os meus amigos que sabem mais do que eu desse assunto que me corrijam se houver alguma coisa que eu falar de besteira aqui, tá? Então, como é que a gente torna uma economia linear circular? Tem alguns princípios que eu acho legais de nomear. Primeiro, a gente precisa desacoplar, ou seja, separar a atividade econômica, o crescimento econômico, do consumo de recursos finitos. Então, hoje, para a gente conseguir, por exemplo, aumentar o PIB, que é o que a gente mais usa como medida de crescimento econômico, aumento do PIB igual a aumento do uso de recursos finitos. Então, essa conta não fecha, a gente precisa desacoplar isso. A gente precisa conseguir desenvolver economicamente sem necessariamente crescer o uso de recursos finitos. 2, a gente precisa redesenhar os nossos sistemas para que eles não gerem lixo. Tem uma frase famosa que eu achava que era da Triciclos, que é uma empresa muito legal que vale pesquisar, mas eu vi ela sendo usada em muitos lugares. Não sei se apropriaram ou se a Triciclos já usava essa frase que é famosa, mas que é assim: lixo é um erro de design. Lixo nada mais é do que um erro de design. Se você desenha de maneira inteligente, por isso do berço ao berço, você não vai gerar lixo nenhum no seu processo. No Brownie do Luiz, onde eu trabalhava, a gente gostava muito de lidar com esse tema e a gente brincava que o lixo é apenas o limite da sua criatividade. Se você é criativo bastante, você acaba não gerando lixo. Então a gente precisa redesenhar os sistemas para tirar lixo. E depois, a gente tem que regenerar os sistemas naturais. Então a ideia de sustentabilidade, ela às vezes, tem várias definições e tal, mas essa ideia de sustentar, às vezes ela pode parecer que é tipo, não, vamos manter, né? Vamos manter as coisas como estão. A ideia de regenerar é de trazer mais vida. Então, será que a gente consegue, a partir da nossa atividade econômica, não só fazer menos mal, ou não só manter as coisas como estão, mas a partir da nossa atividade econômica a gente gera mais vida? A minha provocação aqui é de que isso é possível. Tá? Então, assim, a economia circular obviamente passa pelo uso de energias renováveis, mas não para por aí. Achava uma coisa importante só de mencionar. Dentro dessa ideia de regeneração, tem um conceito que, sei lá, quantas décadas, 2, 3, 4, 5 décadas, ele está vindo, que é esse conceito da ecoeficiência. O que significa ecoeficiência? É fazer menos mal, né? Então, por exemplo, sei lá, eu produzo tomates. Aí, para cada tonelada de tomate que eu produzo, eu gasto 1.000 litros d'água e, sei lá, 1 tonelada de CO2, de dióxido de carbono, para fazer 1 tonelada de tomate. Se eu for ecoeficiente, se eu conseguir, sei lá, melhorar o meu sistema de irrigação, não sei o que lá, ao invés de gastar 1.000 litros, eu posso gastar 500 litros. Se eu, sei lá, usar um adubo melhor, alguma coisa assim, ao invés de usar 1 tonelada de CO2, eu posso usar 500 quilos de CO2. Bacana. Palavras que estão nesse domínio da ecoeficiência são reduzir, evitar, minimizar, sustentar, limitar, parar, né? Denotam deixar de fazer algo ruim. Isso nos trouxe até aqui.
A economia circular está interessada na ecoefetividade. Se você vai ser mais eficiente, se ao final desse vídeo você pensar em formas de gastar menos recursos para fazer a mesma coisa, irado, tá ótimo. Mas o que eu quero passar para você é que a meta aqui, né, o nosso objetivo é a ecoefetividade. O que significa isso? Imagina que para cada tonelada de tomate que você planta, você captura carbono. Não é que você emite menos, é que você traz carbono para o chão, você limpa o ar ao fazer o seu tomate. Não é que você gasta menos água, é que a nascente que estava seca brota de novo. Isso é ecoefetividade, a gente conseguir, entre muitas aspas, tem que tomar cuidado com essas palavras, mas fazer o bem na medida em que a gente está se desenvolvendo economicamente. Então essa ideia para mim é muito inspiradora e ela, enfim, no final eu vou falar mais sobre isso, mas acho que ela muda um pouco a ideia do que é ser humano, porque acho que a gente tem uma visão muito negativa do ser humano e essa ideia da ecoefetividade propõe que a gente pode, de fato, ser uma força para melhorar, para aumentar a vida na Terra. Bom, na real, o que a gente hoje chama de lixo, o que a gente chama de resíduo, na linguagem da economia circular, isso tudo é nutriente, isso tudo é recurso, isso tudo é ativo, né? Isso tudo você pode usar isso se você tiver um processo. Então, o que acaba acontecendo quando a gente entra na economia circular? Não é que você tem que lidar, mas poxa, eu gero aqui um resíduo de bagaço de cana e eu não sei o que fazer com isso. Você está me dizendo que eu vou ter que fazer um biodigestor para conseguir gerar energia para minha fábrica usando bagaço de cana? Talvez, se você quiser fazer isso. Mas a economia circular, se você tiver braço para fazer isso, né? Mas a economia circular, ela propõe a cooperação entre empresas. E isso é muito legal. Então, talvez o que você tem como resíduo hoje, inclusive você gasta dinheiro para destinar esse resíduo, talvez isso seja um insumo para uma outra organização. E ela vá lá pegar de graça, ou ela pague para você. E assim, às vezes é a coisa mais básica, se você nunca pensou nisso, o exemplo do bagaço de cana é real. Teve um participante num curso que um ano depois eu encontrei ele de novo num outro curso e eu falei, né, pra galera assim, e aí galera, na última aula alguém mudou alguma coisa, valeu a pena a aula, né, que tipo de impacto, eu quero entender se meu trabalho faz algum sentido. E aí o cara falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu gerava bagaço de cana, toneladas de bagaço de cana, eu pagava uma galera para vir pegar isso, e aí eu conversando com as empresas ali da área, eu vi que tinha um cara que pegava de graça porque ele usa para fazer sei lá o quê. Então, a gente não está falando sobre você vestir a roupa do super-homem ou super-mulher e resolver todos os problemas do mundo. A gente está falando sobre cooperação entre organizações. Inclusive, estamos falando sobre cooperação entre concorrentes. A gente está falando sobre acordos pré-competitivos. Por exemplo, se a gente pensar na Pepsi e na Coca-Cola, né, a clássica concorrência, Pepsi e Coca-Cola, é interesse das duas proteger a floresta, porque a gente só tem água se tem floresta. Não é onde tem água que tem floresta, é onde tem floresta que tem água. Isso já foi provado cientificamente. Então, essas empresas precisam manter as florestas de pé. Se cada uma delas for ter o seu próprio programa, talvez seja caro. Talvez elas possam se juntar, como, se eu não me engano, foi, não sei se foi Coca ou Pepsi, enfim, duas grandes empresas dessas fizeram acordos justamente para a preservação ambiental. Mas não precisa parar aí, pode ser programas de reciclagem, por exemplo, ou de logística reversa. Então, beleza, vamos continuar competindo na gôndola, vamos continuar competindo nas campanhas de marketing, etc, etc. Mas no negócio onde a gente tem muito custo para cuidar de algumas coisas que têm a ver com resíduos, que têm a ver com a nossa prosperidade ao longo do tempo, talvez faça sentido fazer acordos pré-competitivos. Então, o objetivo no final das contas, e eu não gosto dessa linguagem, mas né, é a maneira como eu encontro na literatura, talvez eu esteja uma parte limitada da literatura, mas é que o nosso objetivo aqui é nutrir uma economia, né, favorecer uma economia, participar de uma economia que aumente o nosso, aí a parte que eu não gosto, entre muitas aspas, capital econômico, o nosso capital social e o nosso capital natural. Ou seja, a gente não precisa declarar guerra entre a economia e a natureza. Então, isso é um basicão introdutório. Na segunda parte, eu vou entrar
numa sistematização. Tá, mas se tudo é nutriente, que tipos de nutrientes existem? Como os negócios têm lidado com isso? Que oportunidades de fato existem? Então, dá um play aí no próximo vídeo e a gente volta.